Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, começa agora mais um Néder Especial e nós começamos o nosso programa com a nossa primeira entrevistada de hoje. É a fisioterapeuta especializada em Pilates, Ohana Caro Gonçalves. Vamos falar sobre vários temas da fisioterapia nessa entrevista que começa agora. Primeiramente, um prazer tê-la aqui com a gente, Ohana. Tudo bem? Prazer é todo meu, tudo bom? Maravilha. Você, na área da fisioterapia, se especializou em Pilates. Isso. Explica pra gente como é que seria, então, esse trabalho que você desenvolve na sua área de atuação. O Pilates, ele é uma das técnicas utilizadas dentro da fisioterapia, né? Eu trabalho com movimento e é um método que foi criado por um alemão chamado Joseph Pilates. E ele criou os próprios equipamentos e hoje a gente consegue usar esse método para reabilitar os pacientes, para tratar coluna, para tratar as dores, pós-cirurgias. Então nós conseguimos fazer todo esse trabalho dentro dessa vertente da fisioterapia, só focando com o Pilates. E é importante dizer que é um trabalho que mexe com o organismo inteiro, com várias partes do corpo e, portanto, lida com vários problemas físicos, né? Isso, dá para tratar absolutamente tudo dentro do nosso corpo, mexe com o corpo inteiro e também desde crianças até idosos, adultos, jovens, mais velhos, absolutamente todos os tipos de doenças, de patologias e pessoas. Pessoas que têm problemas crônicos, coluna, joelho, tem também maneiras de se lidar com esse tratamento? Com certeza, é essencial que essa pessoa tenha movimento no corpo dela, né? Nós fomos feitos para nos movimentarmos. Então é essencial e dentro do Pilates, esse é o bacana, né? Você não vai fazer uma fisioterapia, 10 sessões ali e parar. Você consegue ter continuidade. Então a pessoa vem, faz a reabilitação, faz o tratamento, cuida do corpo, está em movimento e consegue, além de tudo, fazer um exercício físico. E ela consegue exercitar-se para a vida toda, né? Reabilita ela para a prática. Exatamente, ela consegue. E eu trabalho tanto com pessoas que querem fazer como atividade física, que vem só para isso, às vezes não tem dor. Quem nunca teve um episódio de dor na coluna, dores pontuais? Mas às vezes ela vem sem dor, mas somente para utilizar como exercício físico. E tem pessoas que vêm já com alguma coisa, reabilitam, tratam, ficam bem e continuam aí, permanecem o resto da vida, porque seria contraindicado ela fazer um exercício sem orientação. Então, dentro do Pilates, eu consigo ficar o tempo inteiro olhando, conduzindo, observando e orientando para que ela faça da forma certa, de forma a não se machucar, não lesionar de novo. Isso acontece muito, né? As pessoas acabam voltando a cometer os mesmos erros. Às vezes tem erros de postura, erros de caminhada. Isso influencia muito também. Muito. E às vezes a pessoa começa a caminhar, quer fazer uma atividade física, mas o corpo não está nem preparado para receber aquela carga. Os músculos não estão fortes o suficientes para conseguir fazer esse exercício. Então aí que começa um desequilíbrio muscular, começa a ter dor. Quando a pessoa não está preparada para a prática do exercício físico, quais as partes do corpo que mais sentem, que mais prejudicam? Principalmente coluna e joelho, são os que mais gritam e principalmente ano passado na pandemia veio muito forte a reclamação de dor na coluna. Dor lombar foi assim 90% de reclamação, porque mudou a vida, né? As pessoas estão trabalhando mais em casa, não se levantam. Pouco que a gente fazia de pausas, parava no computador, ajudava a diminuir essa sobrecarga. Então elas continuam trabalhando o tempo todo, né? Isso veio prejudicar muito o corpo. Agora, as pessoas quando têm esse problema, seja no joelho, na coluna, a recuperação através do Pilates, ela depende da idade ou depende da própria pessoa, da formação óssea, física dela? Depende de alguns fatores. Depende da idade. Óbvio que quanto mais velho, mais idoso, mais difícil vai ser para recuperar. Isso é uma questão da fisiologia do próprio corpo.
Mas, às vezes, tem pessoas mais velhas que vêm super ativas, que já mantém essa rotina de exercício físico, então, às vezes, ela recupera rápido também. Então, varia muito, né, de pessoa para pessoa. Ô, Hanna, você citou agora há pouco a pandemia, e esse é um problema para os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, está todo mundo realmente muito preocupado com o avanço das doenças causadas pela pandemia. Na área da fisioterapia, o que você está vendo como principal alerta nesse instante? Na recuperação pós-Covid, as pessoas têm tido muita dificuldade na respiração. Muitas sequelas respiratórias, mesmo as pessoas que tiveram sintomas leves têm esse déficit e principalmente no cansaço, na dificuldade de voltar normalmente às atividades de vida diária. Acaba prejudicando. A parte respiratória da pessoa. Sim. Sequelas pulmonares, né? Isso. Esse é um grande problema. Muito. Aliás, hoje eu conversava com uma moça recuperada já do Covid, eu perguntei para ela, você está sem sequela? Ela falou, não. Eu tenho a sequela ainda da falta de ar. Até ela citou um exemplo, ela falou, eu sentada parece que estou fazendo exercício físico, sim, falta o ar tem que ainda. vencer a resistência, exatamente. Recupera isso, será? Recupera, de novo, depende da pessoa, depende de cada corpo. Tem pessoas que em alguns meses eu vejo e ficam extremamente bem e tem pessoas que levam mais tempo, mas geralmente quando vem de casos mais leves, recupera super bem. De novo, depende muito da pessoa, sabe? Mas tem mesmo pessoas que passaram por UTI, fazendo um tratamento, trabalhando com constância, um profissional qualificado consegue recuperar sim. Ela sente diferença. Ainda nessa área de recuperados do Covid, a gente tem aquela questão da estrutura óssea da pessoa, não é? Que acaba sendo afetada. Muitas pessoas andando bastante tempo depois em cadeiras de roda, a pessoa aprendendo a andar. Sim. É também uma situação difícil essa, né? Muito complicado. E foi o que eu te falei do movimento, né? Nosso corpo precisa se movimentar. Então, quanto mais tempo ele fica parado, pior vai ser para aquele corpo, para ele recuperar depois. E dentro do Pilates a gente consegue fazer esses dois trabalhos, tanto da respiração, porque o próprio exercício vai fazer com que a gente vença a resistência, vai trabalhar diafragma, que é o músculo do pulmão, então vai ajudar a trabalhar a respiração, e o exercício em si vai fazer com que a pessoa tenha mais resistência no corpo e, consequentemente, vai influenciar no todo, porque está tudo interligado. O fortalecimento, né, tem que ser feito novamente. Sim. Agora, essa pessoa que se recuperou fisicamente, se recuperou do ponto de vista pulmonar, ela seria recomendável manter os exercícios para a vida toda? É possível que, se ela parar, ela possa regredir de novo? Depois que ela já chega numa condição de estar bem, não. Mas aí a gente entra no cuidado de prevenção, independente de qualquer coisa, né? Ela precisa ter um acompanhamento, não só por causa do Covid, ela precisa ter movimento, precisa ter esse trabalho de respiração, de resistência pela saúde dela, pela qualidade de vida dela, porque isso interfere no futuro, independente do Covid, mas o Covid mais agravante ainda. Então é essencial que permaneça, que siga fazendo. Agora, as pessoas hoje elas estão muito preocupadas, né, com a pandemia, e a gente percebe que a orientação, às vezes, ela chega de maneira bastante tumultuada, né? Redes sociais, pessoas que fazem aí comentários, às vezes, mais buscando uma questão política ideológica do que, às vezes, trazer realmente uma informação que seja útil do ponto de vista técnico, né, da saúde. Como é que você está vendo isso? Isso preocupa você como uma profissional da saúde? Essas fake news, essa onda de desinformação toda? Com certeza, porque tem pessoas orientando de uma forma que é errônea, né, que pode até prejudicar, que pode fazer mal e não visando a saúde, mas sim visando, às vezes, criar uma polêmica, criar um ambiente de terror mesmo para algumas pessoas, né? Isso é complicadíssimo. Complicado. Ô, Hanna, crianças, elas têm mais facilidade de recuperação do que os adultos? Sim. Por conta de uma musculatura... Da própria fisiologia corporal. Mesma coisa se elas quebrarem hoje algum osso, com certeza vão recuperar muito mais rápido do que um adulto, sim. E doenças também podem significar problemas físicos, né? A questão da osteoporose...
Sim. Dá para trabalhar isso também na fisioterapia? Com certeza. A gente consegue trabalhar porque nessas doenças como osteoporose, osteoartrite, outras degenerações, aquele famoso bico de papagaio, isso tudo vem por causa de algum desequilíbrio que está acontecendo no corpo. E esses desequilíbrios nunca vêm isolados, então sempre tem uma musculatura que está muito forte, outra que está compensando muito fraca. Então, é falta de movimento. É falta de movimento orientado, adequado, e isso é tratável. As pessoas falam muito hoje em dia de prevenção. Tem como fazer uma prevenção na área da fisioterapia para não ter problemas físicos, problemas... Com certeza. Doenças? Com certeza. Tem como prevenir isso? Sim, como é que faz essencial. E principalmente por isso que eu gosto do Pilates, porque ele vem como esse exercício físico implementado a técnicas que eu consigo colocar a fisioterapia dentro, então ele já trabalha o tudo. E você faz isso de que maneira? Dá para detectar se a pessoa vai ter algum problema a partir do instante que ela pisa, que ela... vocês da área, vocês percebem quando alguém está pisando errado, por exemplo? Sim. Já chegou... Sim. Um dia eu estava num evento social uma vez, eu até fiquei meio sem graça com o cara chegou para mim e falou, você está pisando errado, você vai ter problema na coluna. Eu falei, pô, cara, eu tô tomando meu uísque aqui, você vem falar para mim que eu piso errado, né? No momento, a gente observa tudo. Observa o jeito que a pessoa senta, o jeito que anda. A gente costuma brincar entre os fisioterapeutas que é aquele olhar julgador, né? Mas é na base da brincadeira. Quando a pessoa vem para mim, a minha avaliação vai ser simplesmente observar como aquele corpo se movimenta, o que está compensando ali, o que está em desequilíbrio. E dentro disso eu vou montando o tratamento, a minha aula direcionada para o que ela precisa. Tem como corrigir essas questões de caminhar errado, pisar errado? Com certeza. Mesmo na fase adulta tem como ou já é mais difícil? É mais difícil daí? É mais difícil, mas sempre tem como. Tem jeito. E principalmente pelo comprometimento do paciente. Quando o paciente faz os exercícios de casa que eu passo todo dia, se compromete a beber mais água, porque isso melhora o funcionamento do organismo. Enfim, são uma série de cuidados. E quando ele se compromete, eu faço a minha porcentagem, ele complementa em casa... Nossa, flui bem demais. É aquela tarefa que a pessoa tem que ter, né? Tem que entender comprometimento. Comprometimento. O tratamento não termina no consultório, não, né? Ele vai ser uma parte minha e a outra parte tem que ser da pessoa. Até que ponto a família ela é importante nessa força para esse paciente que tem que ter força de vontade e determinação? Eu acho que no respaldo de entender que aquele compromisso é sagrado, né? Que ela precisa se cuidar. E eu costumo brincar que quando a gente não aprende pela dor, pelo amor, a gente vai aprender pela dor, né? Às vezes a gente demora para começar a atividade física, fazer um exercício físico e começa quando está já exacerbada aquela dor. É esse o momento que já passou do ponto, mas não tem problema. Essa família tem que dar o suporte, seja o pai que vai ficar com a criança para a mãe fazer, ou enfim, alguém que vai levar o idoso. É essencial, porque senão a pessoa às vezes deixa de ir, deixa o comprometimento de lado pelas outras tarefas que ela tem que fazer. E a gente precisa pôr lá no caderninho, riscar o horário e ser sagrado de fazer. Tem que ser... Realmente você falou tudo, né? O horário sagrado, é o comprometimento. Hanna, os idosos representam um capítulo à parte em tudo isso, né? Porque a gente vê muitos idosos necessitando de exercícios mais tecnicamente diários, Sim. Idosos que sofreram também acidentes. É mais difícil, às vezes, trabalhar com o idoso em determinadas situações? Você também atende nessa área através do Pilates? Atendo idosos, sim. Às vezes o comprometimento do idoso é muito maior, porque ele já teve tanto prejuízo, ele já está numa fase de desequilíbrio, de quedas, tão difícil para ele fazer aquelas atividades de vida diária, que quando ele vem para mim, ele vem super comprometido, faz tudo. Então, mas em questão de trabalhar, não é difícil. São formas diferentes, né? Eu vou adaptar para o que ele precisa, mas não é difícil. O que te levou à fisioterapia? Como é que foi essa sua escolha pela fisioterapia? Eu comecei fazendo negócios internacionais, não tinha nada a ver. E aí fazendo eu percebi que aquilo não era para mim, que não tinha nada a ver comigo, mas eu tinha colocado fisioterapia como segunda opção. E aí falei, vou mudar. Eu acho que se deve ao fato de eu ter
frequentado clínicas de fisioterapia a minha vida inteira. Aquilo ficou inscrito em mim de alguma forma, né? Eu acompanhava minha irmã em fisioterapia, em fono, em TO, então aquele era o meio que eu vivia. E aí, coloquei por algum motivo lá como segunda opção. Eu estava totalmente perdida quando eu mudei para fisioterapia, eu entrei no laboratório de anatomia e eu vi as peças e eu me encantei. Eu falei, é isso, agora eu tô na área certa, acertei. Sem querer, caí de paraquedas, mas deu certo. Mas você vê o que é, né? Teoricamente de paraquedas, mas você já tinha essa vocação, né? Essa sua vocação, né? Para a área da fisioterapia. E a gente percebe que você realmente tem conhecimento, né? Encampou toda a área com bastante valor. Isso é muito importante, né? E eu percebo que você tem também uma didática muito boa para fazer as explicações necessárias. Sim. Essa é uma das principais reclamações dos pacientes quando vão em qualquer consultório tratar de qualquer enfermidade, de qualquer doença, né? Às vezes o médico ele não explica, ele não orienta, ele não detalha e a pessoa sai insegura. Alguns têm vergonha de perguntar, alguns acabam não tendo retorno das perguntas, mas você dá para perceber que você preenche ali as dúvidas do paciente. Isso é importante para que as pessoas possam se tranquilizar e conhecer o problema, né? Porque a pessoa tem que ter ciência daquilo, né? E ela tem que entender o que levou para chegar naquele ponto, para que ela também saiba como mudar a forma de fazer para que não aconteça, para que se modifique o ambiente e não faça de novo. E eu acho que essa segurança, eu percebo que é o que eu gostaria de ter, né? Se eu vou em algum médico, se eu vou em algum tratamento, eu gosto que a pessoa me explique o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo. E eu acho que isso é essencial, por isso que eu faço questão de deixar bem claro para as pessoas e eles sentem segurança nisso. Ô, Hanna, às vezes tem uma orientação médica para a pessoa tomar cuidado para não agachar, para não erguer a mão, tomar cuidado para andar, para levantar. Claro que são cuidados importantes, mas até que ponto isso acaba barrando a vida da pessoa? Às vezes a pessoa, é o que a gente estava conversando antes, fica com medo de se movimentar, porque se movimentando ela vai sentir mais dor. Então, principalmente quando ela chega para mim, todos os meus pacientes, eu oriento a forma correta de fazer aquilo. Ela vai fortalecer para que o músculo dela fique forte, para que daí sim ela consiga fazer de uma forma que não haja sobrecarga. Porque deixar, por exemplo, de agachar, que é uma orientação comum, ninguém consegue sentar numa privada, por exemplo, numa mesa, no carro, sem agachar. Certo? Ou seja, vai ter um momento que vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Fazer o movimento vai acontecer, ele só tem que ser feito da forma correta. Agora, você falou do medo, né? Eu acho que essa é uma situação constante. A pessoa, às vezes, caiu, né? Fez ali um fortalecimento muscular, mas o medo às vezes não sai, né? Como é que se trabalha isso na pessoa? É aquilo que a gente falou sobre confiança, sobre passar segurança. Vai ser um processo e ela precisa sentir principalmente confiança no profissional que está ali orientando e é um processo, né? Vai ser uma evolução. A gente não vai, eu brinco com os meus pacientes que tem alguns exercícios aéreos, né? Ninguém vai chegar no primeiro dia dando pirueta. A gente vai evoluir, a gente vai começar do básico, mobilizando as articulações, fazendo um passo de cada vez para daí chegar em exercícios mais avançados, enfim, direcionando para o que cada corpo precisa ou não. Tem gente que já chega fazendo exercícios avançados, né? Cada pessoa é de um jeito, mas via de regra. Você é especializada em Pilates e eu sei que você tem também conhecimento da história, do surgimento dessa técnica do Pilates. Com o criador do Pilates, como é que foi esse início dessa descoberta? Ele se chamava Joseph Humbertus Pilates. Ele é maravilhoso, sou super fã dele. Ele era uma criança muito doente. Ele tinha asma, febre reumática, raquitismo. E ele decidiu que ele precisava mudar aquela condição de saúde. E aí, por si só, ele foi fazer vários esportes e começou a se sentir muito melhor, porque o exercício físico traz essa melhora. E mais velho, ele era alemão, mas ele foi para a Inglaterra e acabou sendo preso na Primeira Guerra Mundial no campo de concentração por ser tido como um inimigo alemão. E ao invés de deixar as pessoas paradas, ele começou a colocar todo mundo para se movimentar.
foi nessa época que ele começou a desenvolver propriamente os exercícios de Pilates. Então, todos do campo de concentração dele faziam Pilates todos os dias. E aí veio uma influência, a gripe, e todas as outras pessoas ficaram doentes, sucumbiram, e esse pessoal que estava com ele não. Ficou bem, não teve nenhuma complicação, não teve nenhuma doença, não ficou ruim de saúde. E aí, depois disso, ele também foi ser enfermeiro na guerra. Então, ele pegava cadeiras de rodas, macas, e ele tirava as molas de baixo das macas e adaptava para cadeira de rodas. A pessoa deitada, ele colocava na perna e a pessoa puxava fazendo. Então, veio daí, porque hoje nós utilizamos, o método são com molas, a resistência. Então, foi nessa época que ele começou a desenvolver. Muito bacana. Olha só, hein? Que coisa bacana. Sim. Então... Bom, era um cara que via além à frente do seu tempo, né? À frente certeza. do seu tempo. E aí, com isso, fica comprovado também a importância do Pilates no fortalecimento da imunidade também das pessoas, certeza. Né? É importante nesse período aqui de Covid as pessoas também utilizarem o Pilates para aumentar a imunidade, é isso? Isso. O exercício físico consegue liberar hormônios que vão fazer com que a imunidade seja fortalecida. Além de melhorar o humor e entre outras coisas, entre os outros benefícios que a gente já citou, ele também fortalece a imunidade. Hanna, você, nesse seu trabalho, você tem aí já um referencial internacional. Você está com pacientes da França, é isso? A França, tenho pacientes dos Estados Unidos. Olha e, só. Na verdade, foi pela pandemia. A gente foi liberado para atender online, né, ano passado, mas foi um formato que veio e que vai ficar, porque deu muito certo e você consegue expandir, né, atingir muito mais pessoas. Olha que bacana. França, Estados Unidos, uma fisioterapeuta que está aí realmente desbravando aí outros continentes, né? E isso pela pandemia. Pela pandemia. Antes não podia esse tratamento. A gente era proibido de atender online. Pela internet. Isso, não podia. E agora, devido à pandemia... Foi liberado e acabou continuando porque deu muito certo. E, por exemplo, aqui em Piracicaba eu tenho meu espaço, as pessoas vêm até mim, mas tem pessoas que de qualquer jeito ainda têm medo, ainda têm a insegurança que a gente conversou, ou não podem ir até o lugar... Enfim, então elas preferem continuar no online. Teve pacientes meus que ficaram por muito tempo no online, mesmo eu já atendendo presencial. E, por exemplo, tenho paciente em São Paulo que continua fazendo. Às vezes mudou de cidade, não quer parar de fazer comigo, vai para São Paulo e continua. Hanna, tem artistas também que recorrem ao tratamento com o Pilates, né? Com certeza. Por exemplo, naquela época... em que Joseph abriu o estúdio dele, foi em Nova York e era no mesmo prédio do New York City Ballet. Então as bailarinas faziam Pilates para reabilitar, para aliviar dor. E isso vem sido trazido nos dias de hoje. Tem um boom do Pilates porque dá muito resultado. Então já tem diversas pessoas, artistas, enfim, todo mundo usa esse recurso porque é especializado, é individualizado. E você consegue ter uma atividade física orientada, né? Então, está muito em alta. Legal. Você falou agora há pouco das pessoas que você atende via internet na França, Estados Unidos. Faltou uma pergunta importante que eu acho que você acompanha os movimentos dos exercícios e quanto tempo demora um acompanhamento desse pela internet? Deve demorar um tempo longo, né? A aula... a gente fica online pela plataforma que a pessoa preferir. Então, pode ser pelo aplicativo de WhatsApp, que é o mais fácil, ou pode ser pelo Zoom, enfim. A aula vai durar em torno aí de 55 minutos e eu fico ao vivo com a pessoa o tempo todo. Então, eu vou direcionar, vou dizer o que ela vai fazer e ela vai se movimentando, eu vou acompanhando, observando e corrigindo o tempo todo. Legal isso, hein? Legal. Fala um pouco do seu trabalho no dia a dia. Você tem uma clínica. Isso. Conta sobre a sua clínica, a gente vai mostrar umas imagens também. Fala com a gente sobre essa clínica, o que você faz, os serviços que você realiza, o horário de atendimento. É importante para as pessoas poderem ter esse conhecimento também, para poderem ir lá e conhecerem mais esse trabalho e se tratarem também. Com certeza. Eu abri a clínica... tinha muito medo de abrir um espaço meu, os meus pais me incentivavam há muito tempo, mas o medo às vezes trava, né? Mas decidi abrir e veio a pandemia em fevereiro do ano passado,
Mas, apesar disso, a clínica está indo super bem. Então, dentro eu tenho estúdio de pilates, eu ainda tenho fisioterapia em outras especialidades, eu ainda trabalho com liberação miofascial, trabalho com reabilitação para pessoas que precisam do atendimento sozinho, né, naquele horário que ela fique sozinho. E ainda tem outros profissionais que trabalham lá com osteopatia, shiatsu, reiki, enfim, é uma clínica multidisciplinar. Como é que chama a clínica? Ohana Pilates e Físio. Ohana Pilates e Físio. Isso. Temos imagens, né, para estar mostrando agora também. E você trabalha todos os dias ali? Todos os dias, das 7 às 20, horário de funcionamento. Mas eu também atendo domicílio. Tem algumas pessoas que não conseguem vir até mim, tanto com Pilates como com prevenção, né, para idosos. Enfim, eu consigo ir até o domicílio das pessoas. Perfeito. Então é importante o amigo e a amiga que está nos assistindo que possa realmente ter uma prevenção, né, para não ter problemas físicos. E principalmente, se você já sente alguma dorzinha esquisita, procurar o profissional. Muita gente espera a coisa chegar num ponto insuportável, né? Aí pode ser tarde, né? Sim, Como sim. toda doença, se você demorar para tratar, fica mais difícil, né? Com certeza. É verdade? Sim. A mamãe e o papai tomar atenção com a criança e os idosos também, porque tem que... Com Agora, certeza. essa parte física... A vida, quando você está tendo uma vida jovem ainda, se você tiver um cuidado, uma preocupação em manter ali uma sequência de qualidade de vida, isso ganha ponto na velhice, né, Ohana? Com certeza, não tem nem comparação. A pessoa que foi ativa durante a vida toda de uma pessoa que não fez e vai fazer quando, como você falou, já está no limite, né? Já tem muitas complicações ali. Isso não quer dizer que não vai fazer bem, isso não quer dizer que não vai ajudar, vai ser essencial, vai evitar, por exemplo, quedas, desequilíbrios, se machucar, mas é diferente, né? A pessoa, o corpo dela vai ser diferente. Ohana, problemas de coluna, né? São problemas de postura muitas vezes? Ou são Sim. problemas também que a pessoa já vem com aquela, vamos dizer assim, aquela anomalia óssea? Como é que funciona a interpretação disso? Por exemplo, uma escoliose, uma hipercifose pode ser tanto com componente genético ou do meio em que a pessoa vive ou não. Pode ser, a gente chama de idiopático, que não tem um motivo aparente, mas a pessoa começou a envergar daquela forma a coluna. Agora, a gente via isso muito no passado. No atual momento a gente não vê com tanta frequência. Mas eram usados aqueles coletes, né? Aquela coisa do ferro aqui, a pessoa ficava ali andando como um robô, às vezes dificultando até o aprendizado em escola, dificultando a vida social das pessoas. É ainda usado esse colete para correção postural de pessoas, especialmente crianças, né? Sim, era muito comum, eu não sei como está agora, eu já tenho visto bem menos, mas a minha indicação enquanto profissional nunca foi orientar a usar. Por quê? Aquela mesma coisa que uma cinta abdominal, né? Esses coletes eles vão fazer o papel do músculo. Então, quem sustenta a nossa musculatura ereta são os músculos profundos do tronco. E eles precisam ter força. Eles são menores, mas eles conseguem manter a contração por mais tempo. Então, se você não tiver força neles, óbvio que tem que ter um equilíbrio, né? Preciso ter força em todos os músculos. Mas se você não tiver esse equilíbrio e força muscular, não vai ter colete que resolva problema nenhum. E a gente consegue trabalhar muito e melhorar muito a postura dentro do Pilates e com exercício. A postura tem que ser observada logo na infância, né? Porque Sim. é ali que começa o problema, né? Com certeza, com certeza. Essas orientações fazem toda a diferença, porque eu brinco, outro dia eu passei, meu filho estava vendo aula online, que é agora em casa, e ele falou, mamãe, vê se eu tô com a coluna certa. Então, assim, é isso que vai fazer diferença, porque ele já está sabendo qual a melhor posição, como ele deve ficar, né, que não vai ser saudável para a coluna dele desmontar. Isso é um grande fator negativo para o futuro, que a gente conversou, de como essa pessoa vai chegar na velhice. Óbvio que uma postura fechada, arqueada, vai fazer com que ela respire pior, tenha dificuldade de respirar, os órgãos não vão funcionar direito.
Então, isso vai interferir no funcionamento do corpo todo. Ela vai ter menos qualidade de vida. Consequentemente, né? Consequentemente. Agora, as pessoas elas costumam ter realmente essa preocupação, mas se esquecem realmente de se fiscalizar, né? Exatamente. De ter essa... A pessoa que tem um sobrepeso, um peso maior, ela pode fazer exercícios de fortalecimento da coluna? Pode e deve, com certeza. Tá vendo? Vou começar a fazer uns exercícios aí, fortalecer a coluna. É bom, né? É ótimo. É bom. Joelho também? Também, tudo. Quadril, pé. É aí que entra a prevenção, né, Ohana? Exatamente. É aí que entra a prevenção. Exatamente. Bacana, gente. Olha, a gente tem realmente muita alegria de conversar com a Ohana. É importante esse trabalho que ela faz. A gente falou muito no início da entrevista, né, da questão da Covid-19, dos benefícios que a fisioterapia e o Pilates trazem para as pessoas, seja as pessoas que estão aí querendo se prevenir através do fortalecimento da imunidade, seja as pessoas que tiveram Covid, que precisam fortalecer a respiração, fortalecer o lado ósseo, o lado da musculatura. É uma fase difícil essa, né, Ohana? A gente nunca esperava isso. Né? Para você que está na área da saúde, eu acho que está sendo um turbilhão de tristeza para vocês todos. Com certeza, também, né? É muito difícil e apesar de não estar na linha de frente no quesito hospital, eu trabalho com pessoas, né, diretamente, eu nunca parei de trabalhar. Então tudo aquilo que a gente conversou sobre medo, sobre as dificuldades, vem diretamente para mim. A gente tem que fazer esse respaldo e acolher, porque é uma época muito difícil, mas é para mim também, enquanto profissional, não é algo que... A gente está aprendendo a lidar, andando e aprendendo a lidar. Aprende a viver com isso, exatamente, né? Com essa situação toda, que é realmente uma situação difícil. Você está então com a sua clínica no centro da cidade? Isso. Passa de novo o endereço para a gente, para que as pessoas possam estar lá visitando, entrando em contato, conhecendo e principalmente se tratando. Que aqui o objetivo nosso é dar uma opção importante para você, meu amigo, minha amiga, para que você possa ter aí um bom encaminhamento para tratar as suas questões físicas e principalmente se fortalecer nesse momento difícil que a gente vive. Rua 13 de Maio, 316, no centro. Muito bem, tá aí as imagens também para você da clínica, né? E o telefone também é importante, pode passar. Aí é 19 99628 9181. Maravilha, vamos colocar na telinha também o telefone para você acompanhar essa importante ação que a clínica está fazendo. Ohana, a clínica Pilates e Físio. Ohana, Pilates e Físio, para você um serviço muito importante para cuidar da saúde. Tem que se cuidar, gente. Agora tem que se cuidar realmente da saúde. Ficou mais latente, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca, mais do que nunca. Não, e é interessante, a gente sempre fala, né, que veio para tornar a gente mais sensível à solidariedade. Com certeza. Porque não é só cuidar de nós mesmos para cuidar dos outros, é cuidar da gente para cuidar de quem está do lado. Exatamente. Né? Não é apenas cuidar da gente isoladamente, é cuidar da gente para que quem está ao lado se preserve também. Com né? certeza. É uma coisa... Que coisa, não? Quem esperava, né? Jamais. Essa loucura, né? Ohana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fico feliz aí com a nossa conversa, que seja a primeira de muitas entrevistas que a gente vai fazer. Tomara, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, a casa é sua. Muito obrigado, Obrigada. Viu? Pela sua atenção, pela sua presença e pelas orientações que você passa aqui para os nossos amigos e amigas que acompanham o nosso programa. Estou à disposição, vou voltar mais vezes. Vamos fazer mais entrevistas com certeza. Fique ligado, fique ligada, a gente volta a seguir. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Nossa conversa agora é com a nossa amiga Yara Ruelp, ela é terapeuta quântica. A Yara atua na área de inteligência emocional, programação frequencial e DNA. Ela volta hoje ao programa para a gente falar a respeito de tema ligado diretamente a essa pandemia, ao enfrentamento desses momentos tão difíceis que a gente tem vivido com o avanço ainda do Covid-19 ou da Covid-19. A gente estava fazendo aqui uma conversa, Yara, você tinha feito um estudo aí sobre o tema "E se eu fosse você?", se colocando no lugar da outra pessoa nesse momento de pânico, de ansiedade, de tristeza, de dramaticidade. Como seria isso? Bem-vinda de novo, Yara. Obrigada. Boa noite a vocês, boa noite, Néder. É sempre um prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o seu convite mais uma vez. E vim trazer um assunto relacionado, né, à Covid, porque é o que nós estamos passando agora, mas é uma forma de a gente conseguir administrar tudo isso, né? Se colocando no lugar do outro, né? E se eu fosse você? É a pergunta que a gente faz, né? Nesse momento agora, para entender como o outro está se sentindo, para que a gente possa conseguir, né, se relacionar melhor com as pessoas neste momento em que nós temos que nos adaptar a tantas coisas, inclusive a nós mesmos, né, a nossa forma de ser e de se manifestar no mundo. E aí eu pergunto para você, Néder, como seria a sua vida se você tivesse a habilidade, né, de identificar as dificuldades do outro, de identificar as negatividades do outro, tá? E também tivesse a habilidade de reconhecer os talentos do outro. Como que seria a sua vida? Né? Dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, tá? Com seus filhos, com seus familiares, com seu companheiro. Como que seria isso? Facilitaria para você? Facilitaria muito, né? Para mim e para a pessoa envolvida na conversa, na questão em si, né? E hoje a gente está vendo muito isso, a dificuldade que a gente tem de se relacionar, porque estamos meio que em confinamento, né? Adaptação, muitos setores começaram a trabalhar online. As escolas também, muitas foram para o sistema online e aí a gente teve que fazer esse remanejamento, né? Toda essa mudança. E como que a gente se sente dentro de tudo isso? Parece que você perde o chão, fica sem entender todo o processo que está acontecendo com o outro porque você não consegue nem entender o seu próprio. Então, hoje eu vou falar de uma metodologia comportamental que foi desenvolvida pelo William Moulton Marston, é o nome dele, é difícil de falar. William Moulton Marston. Em 1928, né, ele é um psicólogo americano, que ele desenvolveu a técnica chamada DISC, que é uma técnica onde ele coloca 4 comportamentos, que é o comportamento dominante, o comportamento que é da influência, que é I, que é influência, o D, dominante, o fator S, que é estabilidade, e o fator C, que é a conformidade. Então, dentro desses 4 elementos, ele distribui o comportamento do ser humano. Certo. Não significa que nós somos apenas um comportamento. Nós temos mesclado. Então, tem gente que é muito um comportamento, tem outro que se divide em 2, outros são um pouquinho de cada, que é o ideal, né? Então, quando a gente começa a compreender aonde você encontra, que tipo de comportamento você tem diante do mundo, fica muito mais fácil. Então, quando ele desenvolveu essa metodologia, era para facilitar a comunicação do ser humano, um com o outro, né? Dentro da sociedade,
para que houvesse uma melhor comunicação no trabalho, nas escolas. Então, o objetivo era ser usado para isso. Mas, e para desenvolver os talentos da pessoa também, né? Para procurar ver quais eram as habilidades e os talentos para que ela colocasse isso em evidência. Porque muitas vezes, quando nós estamos pequenos, na nossa infância, às vezes, dependendo da criação que nós temos, nós somos muito criticados, né? Então, os pais criticam muito os filhos e não conseguem enxergar o lado das potencialidades e habilidades dele, né? Ah, você tirou nota horrível em matemática, e aí ele só vê aquele quadro, mas ele não percebeu que ele é ótimo em humanas e que, de repente, o caminho dele não é exatas. Ele está na humanas. Então, ao invés de você criticar esse lado, você teria que potencializar o outro, tá? Mas não é assim que funciona, porque a gente não se coloca no lugar do outro, a gente quer que o outro funcione do jeito que a gente funciona, tá? É uma exigência quase que... universal. Universal e que a pessoa às vezes nem percebe, né? Não percebe. Às vezes não é assimilado isso pela pessoa. Porque nós não fomos criados para desenvolver... para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades, criatividades e habilidades, né? Nós não fomos criados para isso, né? Nós temos sempre que corresponder às expectativas do outro. Então, nós vivemos num regime de competitividade. Então, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor disso, o melhor daquilo. Então, nós somos cobrados o tempo inteiro para que a gente possa corresponder às expectativas do outro, do mundo, né? E isso deixa a nossa individualidade, o nosso ser, né? A nossa essência de lado, né? Então, e como um é criado desse jeito, e os nossos pais, os nossos avós, então isso vem de uma geração para outra, e aquilo vai virando uma bola de neve, e a gente não se percebe. Então, é meio que automático isso, né? Então, a gente vai reproduzindo isso de uma geração para outra, tá? E você acha que essa possibilidade da pessoa, de repente... se colocar no lugar da outra, imaginar como a outra se sentiria em determinadas circunstâncias, é um ponto de avaliação que pode trazer benefícios no sentido de aceitar o momento, aceitar a dificuldade, ser mais tolerante com o mundo ao redor. Sim, com tudo, né? E até de você criar estratégias, né? E a gente fala do outro, né, com o outro, porque você vai compreender ele, você vai tratar ele da forma como ele gostaria de ser tratado, e com isso você vai ter um resultado totalmente diferente daquele que você teria se você partisse para a crítica, para a exigência, entendeu? Então, esse tipo de comportamento que às vezes ele não tolera, a partir do momento que você se comporta daquela forma com ele, ele vai reagir de uma forma mais agressiva, de uma forma menos harmoniosa, tá? E aí que começa a dificuldade dos relacionamentos. Então, isso acontece dentro das empresas, acontece nas escolas, acontece com os filhos, com os familiares, acontece no relacionamento afetivo mesmo, né? E ainda mais agora, em termos de pandemia, que nós estamos mais confinados, mais próximos, isso piorou. Se a gente partir desse princípio, a quantidade de casamentos que quebrou nessa pandemia foi um caos. Muitos, né? Foram muitos. Desajustes familiares de todas as espécies, de todas, né? De Briga, todas. Discussão... Porque tem pontos de vista muito diferentes, né? E fora a questão, além da questão da saúde, a questão social que foi afetada pela crise econômica, né? Também. Isso gira um grau de irritabilidade tremendo, né? Tremenda. Muita gente quebrando financeiramente, não vendo luz no fim do túnel, não conseguindo mais acreditar em si próprio, aí vem a cobrança do outro, mas você não está fazendo nada, e aí... que começa tudo, aí aquilo vai ruindo tudo, né? Então, é nesse sentido, quando você tem esse suporte que te dá esse conhecimento,
você desenvolve habilidades que você desconhece e, de repente, é uma oportunidade. Porque você sabe que as crises, todas elas, são grandes oportunidades. E a gente não vê dessa forma, mas elas são. Porque são nas crises que você desenvolve essas tuas potencialidades inatas que você nem tinha conhecimento que elas existiam lá dentro, né? É onde as pessoas são criativas. Entendeu? Então, quando você vê quanta gente começou a costurar, fazer máscara para vender, quando nós não conseguíamos produzir máscara no início da pandemia. Então, as pessoas aprenderam a se virar, usaram a criatividade de formas assim fantásticas. Tem né? até aquela frase que o Rui da TV, o nosso querido inesquecível Rui Souza, usava muito essa frase. Ele dizia que enquanto alguns choram e outros secam as lágrimas, existem aqueles que vendem lenço. Exatamente. Né? Enquanto um chora, o outro vende lenço. Vende lenço. E é bem isso mesmo né, que acontece. E quando esse William Moulton Marston criou esse método, né, ele criou. Antes disso, ele tinha criado o detetor de mentiras. Sabe? Ele foi o criador do detector de mentiras? Do detector de mentiras, que é o polígrafo, né? E aí ele não foi muito conhecido, nem reconhecido por isso também. E ele foi muito reconhecido quando ele criou um personagem chamado a Mulher Maravilha, que o personagem é dele, né? E aí, quando ele criou a Mulher Maravilha, o que era a Mulher Maravilha? Primeiro porque os super-heróis eram todos homens. E ela foi a primeira mulher, né, que tinha um temperamento, que ele colocou na Mulher Maravilha, um temperamento mais dominante, mais intelectual, uma coisa diferente que até então não existia nas mulheres, só existia... Os super-homens eram masculinos, então ele já teve uma quebra de paradigmas ali. E ele colocou um pouquinho de cada um dos comportamentos nessa Mulher Maravilha. Tanto que a Mulher Maravilha hoje ela é usada, né, em muitos treinamentos que o pessoal faz de comportamento nas empresas, a postura da Mulher Maravilha, né? Então eles usam muito esse recurso da Mulher Maravilha para fazer esses treinamentos. Puxa vida, então e ele foi o criador do personagem. Ele criou o personagem da Mulher Maravilha, criou o polígrafo. Isso, e depois ele criou esse sistema DISC que foi usado na Segunda Guerra Mundial pelo Exército Norte-Americano. Então, para que eles conseguissem ter as melhores estratégias e colocar as pessoas certas no lugar certo, né? O comandante, o outro que vai, quem é a linha de frente, o estrategista. Então, ele foi, através de estudar os comportamentos, o Exército usou essa metodologia com o pessoal deles, né? E ali também ele não foi reconhecido. Com o advento da internet, isso acabou surgindo, porque ele escreveu um livro a respeito disso, né? E aí que veio a metodologia, que depois ela foi colocada, até foi computadorizada, e o pessoal começou a usar para traçar os perfis para as empresas, para as empresas poderem trabalhar de uma forma melhor, principalmente na área das empresas. Muito legal, muito bom. Mas bom hoje mesmo. nós estamos usando para tudo, né? Então, principalmente nesse momento. Tá? Muito interessante. É um momento que as pessoas estão procurando realmente buscar novos conhecimentos, né? Para esse enfrentamento. A pandemia trouxe isso também, né, Yara? A necessidade da pessoa buscar o autoconhecimento, tentar entender um pouco mais as razões das coisas, né? Aproximou um pouco mais as pessoas da espiritualidade, creio eu. Não todas, tem alguns que ainda não se tocaram disso, mas a maioria que a gente conversa no dia a dia já sentiu que tem que ter aí uma reflexão diferenciada, né? Tem, é preciso, né? O autoconhecimento, ele te aproxima de você mesmo, te aproxima do outro e te aproxima daquilo que você crê, né? Dentro da tua crença, como um ser superior, um ser divino, uma consciência maior, tá?
E não importa a religião que você tenha, né? Porque espiritualidade não é a religião. Sim. A religião é o caminho que você escolheu para se conectar à sua espiritualidade. E tem uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui, talvez até fuja um pouquinho do tema, mas existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, tá? Esse inconsciente coletivo, ele é como se fosse uma rede de consciência, uma rede de informação que fica ao redor do planeta, como se fosse a aura do planeta, tá? Então, é dentro dessa rede que fica a informação de toda a humanidade. Então, todos os meus pensamentos e sentimentos, o seu, do outro, ele é jogado nessa rede. E nós temos acesso a essa rede. Então, pergunta, por exemplo, como que um canguru, ele sabe que ele tem que sair da mãe ali e subir até a barriguinha da mãe para passar a segunda gestação. Não tem ninguém que ensinou isso para o canguru, isso já vem dele, tá? Então, por quê? Porque a gente tem acesso a essa rede. E é essa rede que muitas vezes ela traz dentro dessa consciência. Então, dependendo da frequência que a humanidade está, que o planeta está, é a frequência que vibra essa rede. Então, se nós estamos vivendo hoje numa frequência onde você já está todo mundo revoltado, todo mundo nervoso, todo mundo sem paciência, qual o tipo de pensamento e de sentimento que você emana? Exatamente isso. E você joga isso para a rede. Quando você joga isso para a rede, você fortalece e as pessoas que já estão nesta mesma frequência, elas captam essa informação, então aquilo vai e volta. E volta. Tá? E volta, e aí aquilo que já está dentro dela começa a se manifestar. Não sei se você lembra daquela criança dos Nardoni, que foi jogada a criança pela janela. Sim, Isabela Nardoni. Eles pegaram aquilo e foi 2 meses que era só aquilo na janela, aquela informação daquela criança. Era o tempo inteiro, então era um negócio assim maçante. Naquele mesmo mês, você percebeu a quantidade de casos de crianças que foram jogadas pela janela? Aumentou. Aumentou muito. Aumentou. E por que aumentou muito? Porque é comportamental, tá? Então, a partir do momento, as pessoas não estão dando muita importância para aquilo. Quando ela vê aquilo, fala assim, nossa, dá para fazer isso, porque ela já tem aquilo dentro dela. Então, você instiga, você acende uma luzinha, entendeu? Instiga o que há de pior na pessoa. O que há de pior na pessoa. O que a pessoa tem enrustido muitas vezes de negatividade acaba aflorando quando ela tem um exemplo daquele. E você, o seu comportamento, por isso que eu estou falando, dependendo do comportamento que você tem, o tipo de pessoa que você vai atrair no seu grupo de convivência. Então, se você é uma pessoa tolerante, uma pessoa que você é mais calma, mais tranquila e que você não vai jogar fogo ali no braseiro, né? Você tá vendo que o negócio está pegando fogo, você vai dar um jeito de apaziguar. Se você se coloca no lugar do outro, se você entende o outro, se você entende como deveria ser a coisa, né? Agora, se você já tem aquilo dentro de você, se você já tem esse comportamento que favorece aquilo, você vai fazer o quê? Ao invés de você acalmar, você vai instigar a coisa. E é assim que começa as brigas de rua, as brigas dentro das empresas, as intrigas de um puxar o tapete do outro, sabe? Então, começa dessa forma, né? Por quê? Porque a gente não se conhece. Né? Quando a gente aprende, e isso não é ensinado, que nem eu acabei de falar para você. Quantas pessoas têm acesso a esse tipo de informação, Néder? São muito poucas. Autoconhecimento é uma coisa nova para nós hoje, né? E a gente só está fazendo isso agora por quê? Porque a gente chegou num nível que está intolerável. Intolerável, né? A gente falava na primeira parte aqui do programa, a fisioterapeuta Ohana, que estava aqui com a gente, ela até citou a expressão quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. Aprende pela dor. E é uma realidade, né?
Sim. A gente está aprendendo pela dor, pela teimosia. E se você quer ter resultado diferente, se a tua vida está indo de um jeito, não está legal, você fala, gente, eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado, é óbvio. Então, se eu quero ter resultado diferente, eu tenho que fazer as coisas de forma diferente. Então, o que eu vou buscar? O que eu posso acrescentar na minha vida? O que eu posso buscar para tornar a minha vida melhor? Porque a partir do momento que a minha vida estiver melhor, a vida do outro também vai estar muito melhor. Vai ficar melhor também. Vai ficar melhor, né? Porque aí você consegue se colocar no outro, no lugar do outro, né? Se você não consegue estar, nem sabe onde está o seu lugar, que dirá o outro. Fica muito difícil. Fica complicado, né? Fica difícil. Yara, a gente tem muita alegria de trazer você sempre aqui, você sempre trazendo informações, trazendo conteúdo e principalmente ensinando maneiras das pessoas interpretarem, poderem se virar, né? Poderem enfrentar as agruras desse momento difícil. Inevitável te perguntar, melhorou a qualidade do desenvolvimento humano nesses tempos de pandemia, do início até aqui? Você acha que evoluímos? Evoluímos. Estamos andando para frente? Estamos andando, estamos sim. Você acha que está tendo uma as pessoas se uniram mais, né? Eu acho que começou a observar muitas coisas. O fato de você olhar mais para o outro, da necessidade do outro, do desespero do outro, né? Então, no início, as pessoas ficaram muito motivadas a estarem ajudando muito umas às outras, né? Hoje até relaxou um pouquinho, tal, mas as pessoas começarem a dar mais valor para algumas coisas que antes elas não davam, né? Dar valor para a sua liberdade, dar valor para as suas conquistas, tá? Ao seu trabalho, dar valor às pessoas, dar valor a um simples abraço, que hoje são poucos os momentos que a gente pode fazer isso, né? E às vezes a gente saía, mal cumprimentava o outro, né? Então as pessoas estavam muito distantes e hoje as pessoas querem estar mais próximas, né? Então eu acho que essa proximidade melhorou, né? A gente passou a olhar com mais carinho para o outro e a dar mais valor para as coisas que a gente tem hoje. Amém, né? Que a gente possa ter isso evoluindo sempre. E a buscar sempre. mais também, né? A buscar mais o autoconhecimento, a espiritualidade também. Eu acredito que sim. Fundamental. Finalizando o programa de hoje, agradecendo o carinho e a sua atenção. Fique com a gente, estamos na TV e na internet também. Não deixe de estar lá, se inscreva no canal Neder TV no YouTube e acompanhe todos os nossos programas. E aqui na TV a gente está, você sabe, sempre ao seu lado, todas as semanas. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Neder especial.